Elias aqui parece que ele demonstra, né, na sua oração, boa parte das ferramentas, né, que ele nos mostrou aí ao longo dessa passagem, nessa oração. Ele nos revela alguma coisa. Diz lá: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Então, apesar de parecer uma questão simples, mas na cabeça dos profetas, lá do povo, né, fazendo menção do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, né, o Deus de Jacó, quando confrontado, quando comparado com Baal, Baal não era o Deus de Abraão, nem o Deus de Isaque, nem o Deus de Israel, de Jacó. Parece que ele traz à memória, né, uma memória mais profunda, a questão de qual é o Deus que ele estava representando, né? Qual é o Deus que ele estava defendendo e qual é o Deus que o povo, que os profetas abandonaram, deixaram para trás, deixaram de lado, né? Aqui a gente pode pensar também na questão da transparência. Não era algo dele, mas era algo de Deus, né? Aí ele pede: manifeste hoje que tu és o Senhor Deus em Israel. Ou seja, apesar do abandono, do desprezo dos profetas e do povo, Deus continuava sendo o Deus de Israel. Ele continuava sendo o cuidador de Israel. Ele continua sendo o Deus de Israel, né? E que sou teu servo. Aí colocando qual era o papel de Elias. Quando a gente falou lá sobre posição, qual é a posição de Elias nesse negócio, né? Ele era categórico, ele não abria mão dessa posição de servo, e ele destaca isso na sua oração, né? E continua dizendo: e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, né? A transparência, ou seja, eu não estou fazendo isso de vontade própria, né? Foi pelo Senhor, foi conforme a tua palavra que eu fiz todas essas coisas, né? E continua dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração, né? Aqui está dizendo o porquê que Deus ele fez todas essas coisas. Ele pedindo para que Deus ele pudesse se manifestar, que ele pudesse responder através de fogo, com objetivo, né? Todo esse mover ele tinha o objetivo de voltar o coração do povo novamente para Deus. Parece que a transparência ela é total, Em nenhum momento, até como nós vemos lá no texto, né, que foi escrito aqui na apostila, que em nenhum momento Elias ele está buscando o reconhecimento para si mesmo, né, na sua própria oração. Ele está dizendo: olha, mostra que eu estou aqui como teu servo, só estou obedecendo ordem, né, não estou fazendo nada por minha própria vontade, né. Então, nessa questão, né, da vida de oração, ela é muito importante, né, e a gente pode destacar aqui, né, a importância, né, aqui não é uma lista exaustiva, mas a gente pode destacar alguns pontos importantes na vida, a oração na vida do líder, e também por ocasião da confrontação. Na oração, Deus dá a direção. Na oração, Deus responde às nossas perguntas, porque nós também temos dúvidas, nós não sabemos tudo, tem coisas que é muito clara, coisas muito claras, outras não são tão claras assim, e nós precisamos saber a posição, a resposta de Deus. Na oração, Deus nos dá sensibilidade, percepção, né? Na oração, Deus nos mostra aquilo que não está tão claro aos nossos olhos, aquilo que está oculto, escondido, né? Na oração, nos sentimos dependentes e submissos a Deus, assim como Elias: eu estou aqui como teu servo, estou fazendo tudo isso segundo a tua palavra. Na oração, somos encorajados a permanecer no caminho certo, porque às vezes nós temos sim o desejo de
né? Nos passa muitas vezes pela cabeça, né, o abandonar o ministério, né, a fé, e isso são coisas que acometem o coração do homem por estarmos tão expostos ao pecado, né? A nossa natureza humana, ela já é pecaminosa, a exemplo do próprio Elias, que ele lá na frente, depois de tudo isso, um cara super corajoso, um cara que demonstrou uma intimidade tão grande com Deus, daqui a pouco ele foge de Jezabel e vai parar numa caverna, enfim, os irmãos sabem da história, né? Então, a oração nos encoraja a permanecer no caminho, né? E também na oração somos fortalecidos para suportar as adversidades, né? Deus nos dá coragem, Deus nos dá ousadia para nós podermos avançar no chamado que Ele tem para as nossas vidas, né? Então, a oração, ela é muito importante. Ela é muito importante. O seu momento com Deus, o seu a sós com Deus, né? Nós temos a oração congregacional, os cultos de oração na igreja, mas esse teu particular com Deus, onde é você e Deus, ele precisa existir. Ele precisa existir. E quanto mais nós estivermos prostrados diante do Senhor, sendo claro e franco com Ele sobre as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, né? Deus ali está usando um homem falho. Elias era um homem falho, né? No entanto, Deus ele se encarregou de moldá-lo, de prepará-lo, de capacitá-lo, né? Assim como Deus ele quer e faz comigo, assim como Deus quer e também Ele faz com você, e Ele vai continuar fazendo. Agora, nós precisamos estar em comunhão com Ele, através da oração, através da meditação na Palavra de Deus, porque são as ferramentas que nós precisamos para manter o nosso ministério, ok? E agora, eu acho que para concluir, a gente precisa pensar um pouquinho aqui em alguns cuidados na confrontação. Devemos certificar que a confrontação irá defender a vontade de Deus. Sempre o cerne do negócio é Deus. A vontade de Deus, que irá defender a causa de Deus. Irá defender a verdade. Não irá defender os gostos, as preferências ou os desejos humanos. Resultará na proteção do povo de Deus segundo a vontade de Deus. E a gente podia elencar aqui mais um monte de outros cuidados que nós devemos ter por ocasião da confrontação. Mas o fato é, o líder ele precisa confrontar. Aquilo que está errado precisa ser confrontado. Isso de forma coletiva ou de forma individual, nós precisamos confrontar. E essa confrontação, ela faz bem para os dois lados, quando a confrontação ela vem da parte do Senhor, né? Porque está nos ajudando a tratar com alguém que precisa dessa confrontação. Ao mesmo tempo, acho que qualquer pessoa, né, numa pregação, num aconselhamento, né, na confrontação, a gente sempre olha para nós também, né? Nós olhamos para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente dá um conselho para alguém e um conselho que nós mesmos não praticamos, não fazemos. Mas então nós devemos parar de aconselhar? Não, nós temos que, além de aconselhar, nós precisamos também seguir os nossos conselhos, né? Então, essa ferramenta ela é muito importante para a manutenção da nossa fé cristã. Amém? Então, que você possa, caso você queira fazer alguma pergunta, alguma coisa, você pode me mandar mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, que a gente vai estar respondendo, e depois, assim que nós voltarmos
dessa quarentena, né, dessa restrição de reunião, podemos fazer um compilado e entrar com um pouco mais de detalhes sobre esses pontos. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenha uma excelente semana, que Deus possa estar confortando, alegrando o coração de vocês, dando vitória em todas as coisas. Amém? Um beijo, com Deus. Tchau, tchau.